hoje, Salomão vai nos ensinar sobre uma sabedoria diante das autoridades. Uma sabedoria para uma área muito concreta da nossa vida. O nosso relacionamento em todas as áreas da nossa vida com as autoridades que estão sobre nós. E ele vai nos ajudar a compreender como a gente pode viver sabiamente, quando eu e você precisamos nos submeter a autoridades que também são pecadoras, que também erram, que também falham, e por isso as nossas expectativas precisam estar nos lugares certos. O que fazer quando a gente discorda delas, e quando, sobretudo, elas usam o seu poder de forma injusta sobre nós. Vamos olhar para o texto? Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo de número 8. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo de número 9. E depois que a gente ler, você fica com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai fazer essa caminhada juntos sobre o texto. Eclesiastes, capítulo de número 8, versículos de número 1 até o versículo de número 9. O texto, ele diz assim: quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar: o que você está fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre os outros para a sua própria infelicidade. Esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar mais uma vez com você. Deus bendito, é no nome do seu Filho amado que nós oramos essa manhã. Somos gratos por tudo que ouvimos, pela palavra cantada, pela palavra orada. Somos gratos pela vida desta igreja, pela comunhão dos santos. E te rendemos o nosso louvor e a nossa adoração, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações ainda, por meio da tua palavra pregada, e que os nossos corações sejam como um terreno fértil, onde a tua palavra cresce, frutifica, e ela nos transforma à imagem do teu Filho, a fim de que hoje a gente saia daqui compreendendo que conhecimento não é sabedoria, que saber as coisas não define como nós reagimos e como definimos como elas são, mas nos ensina a colocar nosso coração no lugar certo, a fim de que o Senhor seja honrado, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui gosta de receber ordens? Quem aqui gosta de ouvir alguém dizendo para você o que você tem que fazer? Algumas pessoas dizem assim: se falar comigo desse jeito, eu já não vou fazer como está me pedindo, vou fazer do meu jeito. Uma das primeiras demonstrações da vontade de uma criança, irmãos, que nós vimos aqui hoje,
acontece quando ela aprende a dizer não. Os papais sabem bem como que funciona isso. Ela ainda não conhece todas as palavras. Ela ainda não sabe tudo que precisa ser feito, discernir todos os perigos, todas as habilidades que ela deveria ter para compreender as coisas. Mas ela já sabe que existe uma vontade dentro dela e que alguém está tentando dizer para ela o que ela tem que fazer e o que ela não tem que fazer e limitar a sua vida. E quando ela reage a isso, a primeira coisa que ela faz é dizer não. Eu tenho 2 filhos, como vocês sabem, a Clara e o Arthur, e a gente já experimentou isso com a Clara, e agora a gente tem experimentado isso com o Tutu. Quando a gente precisa fazer alguma coisa, dizer alguma ordem, estabelecer algum comando, dizer para eles que eles não podem fazer alguma coisa, a primeira palavra que saía da Clara quando era pequenininha, e às vezes ainda sai, do Arthur agora ainda bebezinho, é não. Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas quem é que disse que tem que ser dessa forma? Quando os pais dizem, é hora de guardar os brinquedos, você não pode fazer isso, está na hora de dormir, a criança não pensa, que alegria! Deus colocou o papai e a mamãe como autoridades amorosas sobre mim para me proteger, para formar o meu caráter. Louvado seja Deus por isso, porque eles estão me dizendo que eu tenho que fazer. Não, eles fazem. Ontem nós estávamos indo para uma festa e o Tutu estava brincando com massinha. E já estava todo trocadinho, bonitinho. E aí eu disse para ele, Arthur, guarde a massinha, porque você vai se sujar e você vai sujar a roupa que você está. A gente está indo para uma festa. E ele disse, tá bom papai. E eu virei as costas. Então você já imagina o que aconteceu. Ele não disse, glorificado seja Deus pela vida do meu pai. Que pai amoroso que pensa como eu vou ficar arrumadinho, cheiroso. Não, ele só pensou em uma coisa. Por que alguém está limitando a minha vontade? Por que alguém está dizendo o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer? Então ele pensa, eles não estão me deixando viver como eu quero. É isso. Ele não precisa compreender todas as estruturas sociais, mas algo dentro dele já corresponde a isso. Quem é esse barbudo que está dizendo o que eu tenho que fazer? Nós crescemos, mas essa reação não desapareceu completamente da gente. A gente foi desenvolvendo 6 anos, 10 anos, 12 anos, 20, 30, 40, 60. Mas essa reação continua ainda dentro de você. Quem são essas pessoas que estão dizendo para mim o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer? Só que agora é mais sofisticado. Agora a gente tem argumento, agora a gente tem diploma, agora a gente tem dinheiro, agora a gente é maior de 18 anos, então a gente já tem justificativas para se insurgir contra essas coisas de uma forma mais sofisticada. Gostamos da autoridade apenas quando ela protege a gente, quando ela protege os nossos direitos, pune quem nos prejudica, quando ela concorda com aquilo que a gente pensa, quando as nossas ideias são convergentes, mas quando essas autoridades nos limitam a nossa liberdade, aumentam o imposto, estabelece uma regra que a gente considera pesada, toma uma decisão contrária à nossa vontade, e imediatamente aquilo que a gente aprendeu desde criança assume um lugar na nossa vida. Uma postura defensiva. Por que esse indivíduo está colocando limites sobre a minha vida, dizendo o que eu tenho que fazer? E é verdade, meu irmão, que parte dessa desconfiança, ela nasce das experiências reais da nossa vida. A gente vive em um mundo caído, é verdade. Um mundo, como eu disse, onde os injustos às vezes prevalecem sobre os justos. As autoridades que exercem poder sobre a nossa nação, seja no município, no estado, na nação maior, elas podem ser incompetentes, elas podem prometer coisas apenas para ganhar o nosso voto e no final,
elas não vão cumprir aquilo que estão prometendo, elas podem ser injustas e às vezes elas podem até ser abusivas sobre nós. Mas algumas pessoas, embora profundamente feridas por quem deveria protegê-las, seja por um pai que abusa de uma criança, que chora para uma mãe que não quer passar o final de semana com o seu pai, porque ele tem medo do que pode acontecer, e no final ele morre, porque aquele que exerceu autoridade sobre ele, o feriu gravemente. Seja porque simplesmente eu e você somos avessos a qualquer ideia de autoridade que se prevaleça sobre nós. Mas essa verdade de insurgência, de oposição, ela precisa ser investigada nas nossas vidas. Às vezes eu e você não estamos resistindo ao abuso, estamos apenas resistindo simplesmente o fato de que eu e você não somos soberanos sobre todas as coisas, mas queremos ser. Na verdade, não é porque alguém de fato está exercendo autoridade de forma indevida. Às vezes é só o meu ego, às vezes é só a minha insubmissão, porque eu quero ser soberano e senhor da minha vida e não quero que ninguém determine o que eu devo ou o que eu não devo fazer. E desde o Éden, o coração humano deseja definir por si mesmo o que é certo e errado. E como bons filhos de Adão, eu e você continuamos vivendo assim. Quem é esse Deus que diz para mim o que eu tenho que fazer? Quem é esse Deus que diz para mim que eu não posso fazer, que eu não devo fazer? E desde então, eu e você venha vivendo a vida se insurgindo com relação às autoridades sobre nós. Por isso, qualquer autoridade que contraria a nossa vontade, pode parecer uma ameaça ao nosso desejo de autonomia, de soberania sobre as nossas vontades e caminhos. Às vezes a gente resiste à autoridade porque ela está abusando do poder, mas às vezes chamamos de abuso qualquer poder que nos permita viver como a gente quer. E em Eclesiastes 8, Salomão vai nos oferecer sabedoria, discernimento, para a gente caminhar no meio dessa tensão, daqueles que resistem a abusos, mas daqueles também que simplesmente querem ser soberanos e autônomos na sua vida, porque eles acham que são senhores sobre ela, e não querem se submeter a nenhuma autoridade. E aí o capítulo 8 começa com, ali no versículo 1, uma provocação para nós. Olha o texto comigo. Ele diz assim: quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? E é interessante que essa provocação que Salomão faz no versículo de número 1, perguntando quem é esse sábio, quem é essa pessoa que vai conseguir discernir toda essa realidade caída que nós vivemos. Lá no capítulo 7 ele está dialogando com isso. Lá no capítulo 7, como a gente viu, o pregador reconheceu que a sabedoria é profunda, é difícil de encontrar. Ele olhou para tudo que estava experimentando de injustiças e ele disse assim: eu preciso entender isso, mas é muito difícil compreender, porque um homem mau prospera e um homem bom perece. Por que essas realidades acontecem? Mas ele não abandona a busca. Como você se lembra, nós conversamos aqui no domingo passado, dizendo que essa busca, embora difícil, não é algo que Salomão deixa, porque embora a sabedoria não explique tudo, ela continua sendo indispensável para viver nessa vida que nós vivemos debaixo do sol. E a questão não é se teremos todas as respostas, se teremos todas as explicações, mas é como eu e você nos submetemos à autoridade de Deus, que é soberano sobre nós. E tem caminhos que eu e você não vamos entender, mas a nossa posição não é se insurgir, mas é se submeter ao seu senhorio, porque Ele é Senhor sobre as nossas vidas, Senhor sobre todas as coisas. Portanto, conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa.
Eu posso ter muito conhecimento sobre todas as estruturas, sobre todas as realidades, sobre todos os pontos de vista. Eu posso querer com isso discutir com Deus por que eu não tenho o que fazer, por que eu tenho que me submeter. Mas isso não define se você é alguém sábio. Isso não define a sabedoria que você tem. Uma pessoa pode conhecer muito e não saber utilizar aquilo que ela conhece nas situações mais simples da vida. Alguém pode conhecer profundamente a teologia, definir toda a sua escatologia, ter lido os principais autores, se dizer um reformado, e não saber pedir perdão para sua esposa, e não saber pedir perdão para o seu marido. Então, conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria, que se submete ao senhorio de Deus e nos coloca de joelhos. Você pode compreender leis, você pode ser um advogado, você pode ser um contador, você pode ser um médico, você pode entender todas as estruturas da sua área, as teorias de liderança, e não saber tratar as pessoas que trabalham com você com dignidade, sabendo que diante delas está a imagem de Deus, a Imago Dei. Você pode saber explicar a criação de filhos de forma teórica, e não saber conseguir ouvir o seu filho, e entender o seu coração, e pastorear o seu coração. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Sabedoria bíblica é a habilidade de viver debaixo do temor de Deus, aplicando o seu conhecimento, não o nosso, aplicando a sua vontade, não a nossa, aplicando a palavra de Deus e não a nossa palavra, a qualquer circunstância concreta da nossa vida. Porque senão o que você tem é conhecimento, é diploma, mas não é uma sabedoria que transforma a nossa vida à imagem do Filho. E é por isso que o pregador diz que a sabedoria, no versículo 1, ela ilumina o rosto e transforma a sua dureza. Olha o que ele diz na continuidade: a sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o semblante carregado. Emílio Garófalo vai dizer que a sabedoria que vem de Deus é como um hidratante facial, que ela melhora o nosso rosto, e ela melhora de tal forma que muda o nosso semblante carregado, aquela cara de ranzinza, aquela cara que quem diz, você sabe com quem você está falando, e ela transforma a gente, porque a gente entende que não depende de nós, ela ilumina o rosto, transforma a sua dureza, ela não enche apenas a nossa mente, ela muda a nossa expressão, ela abranda o nosso coração, ela governa como eu vou falar as palavras para alguém, ela orienta os nossos passos. E uma das áreas em que mais eu e você precisamos de sabedoria, sem dúvida alguma, é o nosso relacionamento com aqueles que possuem autoridade sobre nós. E essa aqui é a ideia central desse texto que nós lemos. Em um mundo caído, a sabedoria divina, ela nos ensina a honrar as autoridades, quer você goste ou não. Em um mundo caído, a sabedoria divina, ela vai nos ensinar a honrar as autoridades sem transformá-las em Deus. E governarmos a nossa sabedoria acreditando de forma idolátrica que algumas autoridades, elas são suficientes. A agir com discernimento diante delas e lembrar que somente Deus possui conhecimento, verdade, poder absoluto sobre todas as coisas. E para te fazer compreender isso, existem 3 verdades que eu quero dividir com você aqui. A primeira verdade, ela está nos versículos 2 a 4. Vamos dar uma olhadinha no texto para a gente entender ela. Ela vai nos mostrar, Salomão vai nos mostrar nesses versículos, que a insensatez, o insensato, ele reage, ele se insurge às autoridades, mas a sabedoria, ela se submete sem idolatrá-la. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito no texto. Salomão vai dar um conselho então.
se essa sabedoria transforma o rosto, eu vou dar um conselho para você. E o conselho é o seguinte: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Vou repetir, o conselho é esse: obedeça às ordens do rei. E por rei aqui você leia aquele que tem autoridade. Por quê? Porque você fez um juramento diante de Deus. Provavelmente ele se refere a um juramento público de lealdade. No mundo antigo, a palavra do rei possuía enorme poder. O rei era o soberano sobre todos. Nós não tínhamos uma separação de poderes como nós temos hoje. Naquela época nós não vivíamos num estado democrático de direito. Os mesmos recursos, os mesmos mecanismos que a gente tem de fiscalização hoje. Só que aqui Eclesiastes dialoga com uma verdade profunda para a obediência. E ele vai dizer o seguinte: o conselho que eu tenho para você não é se insurja. O conselho que eu tenho para você não é se estabeleça contra eles. O conselho é muito claro: obedeça. E isso é imperativo para nós. E obediência aqui não é ao caráter do rei, mas ao compromisso assumido diante de Deus. E isso é maravilhoso, porque quando a gente vai estudar a hermenêutica bíblica, como a gente interpreta a palavra de Deus, a gente tem uma máxima que diz que a Bíblia interpreta a Bíblia, a palavra de Deus ela se auto-interpreta. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe o quanto ele dialoga com aquilo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma. Paulo ensina, quando escreve aos Romanos, no capítulo 13, versículos 1 até o versículo de número 4 ali, que eu e você precisamos entender que as autoridades, quer eu goste, quer não, elas foram instituídas por Deus. E aqueles que se rebelam contra as autoridades estão se opondo a Deus que as instituiu. Ele diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele, quer você goste ou não. Foi Deus que estabeleceu as autoridades. É Ele quem coloca no trono, na cadeira de Brasília, seja para trazer juízo à nação, seja para trazer prosperidade à nação, seja esse chefe que você tem, seja o teu papai e a tua mamãe. Foi Deus que estabeleceu as autoridades, e insurgir-se contra elas é se opor ao que Deus instituiu. Isso é insensatez. E agora, olha que maravilhoso, isso significa que a autoridade não é apenas um mal necessário criado pela sociedade. O povo pediu um rei, então Deus resolveu atender os seus pedidos. Nós precisamos de homens que governem, então fazer o quê? Não. O que o apóstolo Paulo e o que Salomão está nos ensinando aqui, é que autoridades fazem parte da bondade de Deus para as pessoas. E para que, Jefferson? Deus estabeleceu autoridades para organizar a vida comum, meu irmão, para limitar a violência, para proteger as pessoas, para alcançar direitos, fazer justiça social, para dizer para o meu filho: não mexa nisso, porque senão você vai se sujar, porque sozinho nós não conseguiríamos, sozinhos da nossa maneira nós não viveríamos. Imagine comigo uma cidade sem leis, uma cidade onde não houvessem tribunais, por mais injustos que eles sejam. Imagine comigo uma cidade sem policiais, por mais corruptos que alguns sejam, sem professores com autoridades na sala, sem pais orientando seus filhos, sem ninguém responsável para tomar decisões. A gente não teria liberdade, a gente teria o domínio dos mais fortes prevalecendo sobre os mais fracos. É isso que nós teríamos.
Então Deus vem em sua sabedoria e Ele estabelece ordem ao caos das coisas. Ele estabelece autoridades, porque Ele é um Deus de ordem. E por isso, a resposta normal de um cristão à autoridade, seja ela qual for, não deve ser insurgência, oposição, resistência, deve ser honra e submissão, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Se eu e você obedecemos só quando concordamos com aquele que está sentado no trono, só quando concordamos com as ideias, isso não é propriamente submissão. Desculpa te decepcionar, isso é apenas coincidência de vontades, não é submissão. A submissão começa justamente quando a autoridade decide algo diferente daquilo que eu e você queremos. Aí entra a submissão, porque senão é conveniência, é oportunidade, não é uma decisão de se submeter. Nessa brincadeira que eu estou dizendo para vocês aqui, analogia sobre o Arthur, nós temos enfrentado um momento na nossa criação com ele que ele diz assim: mas por que, papai? Mas por que, mamãe? Não é, Tutu? E ele diz isso com tanta vontade, dor no seu coração, que é real, é amargo, é profundo. Mas por quê? Porque o que a gente espera e o que ele está esperando é um papai que as ideias sejam convenientes uma com a outra, que as nossas ideias combinem. É isso que ele espera. Ele não espera que ele vai ter que abrir mão da sua vontade, vai ter que se calar, vai ter que se silenciar, vai ter que esperar uma promessa, uma picanha, e vai ter que aguentar que ela não virá, porque homens são caídos, mas ainda continuam sendo autoridades estabelecidas por Deus, porque Deus colocou eles lá. Você pode gostar da direita, você pode odiá-lo. Você pode gostar da esquerda, você pode odiá-la. Não é sobre os nossos afetos, é sobre aquilo que Salomão está dizendo. Você deve obedecer, não porque eles são bons, ou não obedecer porque eles são falhos. Você tem que se submeter, porque você fez um juramento diante de Deus e não dos homens. Diante de Deus e não dos homens. E o que significa isso, Jefferson? Significa compreender, quer você goste ou não, que aquilo que o apóstolo Paulo disse, foi Deus que colocou os governantes onde eles estão. Foi Deus que colocou eles nos lugares que eles estão. E isso, irmãos, é se submeter antes do que aos homens à vontade de Deus. Agora, quando o supervisor recém-chegado numa empresa, e eu estou aqui há tantos anos, muda o procedimento com o qual a gente trabalha e sabe fazer, como é que a gente reage? Quem é esse novato que está chegando aqui agora e dizendo para mim o que eu tenho que fazer? Não é assim que a gente reage? Talvez seja assim com você. Quando o professor não aceita o trabalho depois do prazo, e a gente, quem é esse cara? Ele não sabe o que eu passo. Eu tenho que acordar cedo, trabalhar, fazer estágio, eu não consegui fazer o trabalho. Quando a assembleia do condomínio quer ver o inferno na terra, assembleia de condomínio, não é? É o inferno na terra, é o caos, é torru borru, é isso. Quando o condomínio aprova uma regra que a gente votou contra e a gente vai ter que se submeter a ela, a gente não vai poder então fazer aquilo que a gente quer e a gente fica revoltado. E aí a gente diz assim, não, só de raiva pode multar. Eu vou fazer do jeito que eu quero, eu vou estacionar o carro aonde eu quero. Se quiser me multa, eu processo. É assim que a gente faz, não é? É assim que a gente age. Quando o agente de trânsito aplica uma multa que a gente não gostaria de receber, mas a gente está errado. E aí a gente acha que todas as vezes que a gente acertou no trânsito são suficientes para definir como a gente deve ser tratado agora. Mas às vezes a autoridade não chega até nós usando uma coroa, um distintivo, um cargo, uma função. Às vezes ela aparece quando ninguém está vendo. Ela aparece no sinal vermelho durante a madrugada.
e você ultrapassa. No limite da velocidade, quando não tem radar, então a gente pisa fundo. Mas a gente se esquece que existe uma autoridade estabelecendo limites e regras para eu e você vivermos. Na declaração do imposto, porque a gente acha que o leão come demais, no horário estabelecido pela empresa, e a gente insiste em chegar atrasado todos os dias, porque você acha que é de acordo com o teu sono, com a tua preguiça. Mas você se esquece que você assumiu um compromisso com o teu empregador, que você ia chegar naquele horário, mas você chega todo dia atrasado e isso não te incomoda. Na regra da escola, na decisão tomada por quem possui responsabilidade sobre nós, ninguém está vendo. É nessas situações ordinárias que a nossa teologia da autoridade é testada, meu irmão. Obedecer apenas quando eu concordo não é submissão, é conveniência. Obedecer apenas quando existe fiscalização não é honra, é apenas medo de ser punido quando alguém está vendo. Mas você é chamado a obedecer mesmo quando os olhos não estão sobre você, porque você assumiu um compromisso, uma responsabilidade diante de Deus e não diante dos homens. A sabedoria, então, que Salomão nos ensina, é a fazer aquilo que é correto, mesmo quando ninguém está observando. E talvez você realmente saiba mais sobre determinado assunto do que o teu chefe. Você sabe mais, enxerga um problema melhor do que ele, do que seus pais, do que seu professor. Talvez você entenda sobre coisas melhor do que o seu governante, até melhor do que o seu pastor, o seu líder. Mas ter razão não te autoriza a agir com arrogância e com insubmissão. Porque você não é chamado a se insurgir. Eu dou um conselho: obedeça às autoridades. Elas são instituídas por Deus, quer você goste ou não. Então o problema nem sempre está na autoridade, embora possa estar. O problema está no nosso coração, que desde o Éden, ele se insurge com as autoridades que estabelecem limites para nós. Esse é o nosso coração. Conhecimento, então, pode nos mostrar que a autoridade está errada, mas sabedoria vai nos ensinar como reagir quando isso acontece. E aí, aqui nos versículos 2 a 4, o pregador vai apresentar para nós 4 atitudes que devem nortear sabiamente a nossa vida. Olha que interessante. No versículo 2 ele vai dizer: obedeça à ordem do rei. E ele está dizendo: não seja insubmisso. Mas no versículo 3 ele vai dizer assim: não se apresse em deixar a presença do rei. Sabe o que significa isso? Na antiguidade, entrar na presença do rei era algo que podia custar a sua vida. Se você já leu um pouquinho sobre a história bíblica, você se lembra de uma rainha que, quando ela teve que se apresentar diante do rei, ela ficou preocupada em como ela ia chegar diante dele. E era uma rainha, porque estar diante do rei implicava em reverência, reconhecimento da autoridade. Então Salomão está dizendo: quando você estiver diante dele, não saia depressa da presença dele. Sabe o que Salomão está ensinando para a gente? Não abandone o seu posto impulsivamente. Não haja com impulsividade, não esteja diante do rei, e porque você não concordou, então você sai. Eu não concordei com a autoridade, eu não concordei com o que ele falou, então a gente foge. É a pessoa que recebe uma correção, e no mesmo dia ela decide pedir demissão, porque ela não gostou do jeito que o supervisor dela falou com ela. Ela é contrariada numa liderança e ela abandona o ministério. Se não for do jeito que eu quero, então não serve. Discorda de uma decisão e ameaça sair da igreja antes mesmo de conversar para que os fatos sejam esclarecidos. Nem toda saída é errada, é verdade, mas uma decisão tomada de forma impulsiva, ela revela o coração de um tolo, arrogante, soberbo, que não quer se submeter às autoridades que foram estabelecidas por Deus. E se é assim que está acontecendo com você, é isso que o seu coração está revelando.
Agora olhe a parte B do versículo 3. Não se apresse em deixar a presença dele, nem se levante em favor de uma causa errada. O que Salomão está falando é sobre teoria da conspiração aqui. Vamos se insurgir, vamos fazer um grupinho e vamos se levantar contra ele, vamos fazer uma patota aqui e vamos estabelecer guerra contra o autoritarismo, contra o imperialismo, nós vamos dominar o mundo. Pinte o cérebro. Hoje, muitas conspirações não acontecem nos corredores de um palácio, como era aqui nesse tempo, irmão, mas elas acontecem nos corredores da empresa. Algumas conspirações acontecem na mesa da pizza, quando a gente começa a ser maledicente e falar e se insurgir contra as autoridades que Deus estabeleceu. Nos grupos de WhatsApp, nas indiretas compartilhadas no Instagram, é assim que a insurgência começa, conspirando contra as autoridades que Deus estabeleceu. A pessoa não procura conversar com aquele que tomou a decisão, não procura cumprir Mateus 18, mas ela procura aqueles que já estão insatisfeitos, e ela não apresenta solução, ela reúne aliados. Então Salomão está dizendo, não levante uma causa contra o rei, não faça isso. E por fim, no versículo 4 ele vai dizer assim, por quê? Porque a palavra do rei é soberana, e ninguém pode lhe perguntar o que ele está fazendo. E aqui, a tradução mais clara que eu posso dizer para você é que Salomão está nos ensinando a não medir forças, a não agir imprudentemente. Isso acontece quando alguém utiliza uma reunião para constranger publicamente o seu chefe. Está medindo força, dizendo para ele que a palavra dele não tem autoridade, porque talvez você ache que saiba mais do que ele. Quando a gente faz perguntas constantes numa reunião para mostrar a nossa resistência, a nossa insatisfação, a gente copia todas as pessoas no e-mail para aumentar a pressão, dizendo que a gente discorda, fazendo colocações. Mas deixa eu te dizer uma coisa, filho de Adão, nem toda exposição pública é opinião democrática, de quem tem direito de voz, lugar de fala, liberdade de expressão. Às vezes é só imaturidade mesmo, de um coração que é insurgente, opositor, e não alguém que age de forma sábia. Às vezes é só orgulho procurando plateia. E é por isso que Salomão está dizendo para mim e para você, não faça isso, não haja dessa forma. Agora eu preciso te dizer também, que se por um lado Salomão nos aconselha dessa forma, que esses conselhos não estão ensinando para a gente bajulação, nem cumplicidade. A Bíblia não nos ensina a obediência cega. A mesma Escritura que nos manda honrar as autoridades, ela também apresenta uma série de exemplos de homens e mulheres que se insurgiram diante de ordens de reis. Você vai ver isso com Daniel e seus amigos. Você vai ver muitos outros exemplos das parteiras que não aceitaram as ordens para fazer aquilo que estava sendo ordenado. A Bíblia é cheia de exemplos de homens que surgiram. Atos, capítulo 5, versículo 29, vai estabelecer então o limite para mim e para você. E qual é o limite, Jefferson? Quando obedecer a uma autoridade significa desobedecer a Deus, a quem você fez um juramento, então nossa lealdade final pertence a Deus e não aos homens. Esse é o limite. Quando obedecer significa desobedecer aquele a quem eu devo toda a minha lealdade. É por isso que os cristãos, quando eles eram lançados por Roma ao Coliseu, era pedido a eles que eles negassem a Cristo, que eles cultuassem a César. Eles diziam não. Por que eles não se submetiam? Porque a lealdade primeira deles não era as suas vontades, as vontades de César, era a vontade daqueles que o chamou, o Senhor soberano sobre todas as coisas. Então todas as vezes que a autoridade exigir de mim e de você uma obediência cega que ofende o caráter de Deus, então insurja-se. Porque é melhor que você obedeça a Deus do que aos homens. Entretanto, meu irmão, discordar de uma decisão,
considerá-la pesada, acreditar que a gente faria melhor, não é suficiente para desobedecer, viu? Precisamos admitir que a maioria dos nossos conflitos com autoridades não possui a gravidade de Atos 5. Não é desobedecer a Deus, porque às vezes ninguém está nos proibindo de anunciar a Cristo. Às vezes ninguém está nos obrigando a adorar outro Deus. É somente o nosso ego que está sendo ferido mesmo. É somente o nosso coração adâmico que deseja se insurgir. Na maioria das vezes, é só a gente experimentando a nossa síndrome de querer ser Deus e desejar que a nossa vontade seja feita assim na terra como no céu. E por isso que a gente se opõe. Por isso, a pergunta para mim e para você não é apenas: essa autoridade está errada? A gente precisa perguntar diferente. Minha reação nasce com relação a essa autoridade da fidelidade a Deus, do voto a Deus, do juramento diante de Deus, submetam-se, ou da minha recusa em admitir que eu não sou soberano sobre todas as coisas, da minha recusa de querer lidar com alguém que Deus estabeleceu como autoridade sobre a minha vida. Então o problema é a gente discernir o nosso coração. Porque nem toda autoridade que contraria a nossa vontade é abusiva, é tirana, é imperialista, é autoritária. Às vezes o problema não está no poder acima de nós, mas no ídolo dentro de nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não basta saber que devemos honrar as autoridades e que nossa obediência tem limites. A gente precisa saber como agir dentro dessa tensão. E aqui o pregador vai tratar isso. Essa é a segunda verdade. Dá uma olhadinha no versículo de número 5 a 7. Nessa verdade, ele vai nos ensinar como tratar isso. E ele vai dizer aqui que a insensatez, o insensato, ele vai agir por impulso. Mas a sabedoria vai discernir o tempo e o modo que a gente tem que agir. Olha que maravilhoso. Depois de falar sobre submissão, ele vai dizer: quem obedece às suas ordens, às ordens da autoridade, não sofrerá mal algum, pois o coração sábio, veja, ele sabe a hora e a maneira e o tempo e a forma de agir, o modo de fazer, porquanto há uma hora certa e também há uma maneira certa de agir para cada situação. O pregador está afirmando que aquele que cumpre prudentemente a ordem vai evitar danos. Isso não é uma promessa, eu sei, porque às vezes a gente cumpre as ordens e sofre as injustiças, não é? Não é uma promessa, é algo que Salomão está dizendo que deveria acontecer. Se você obedecer, você não vai sofrer represálias. Mas se você desobedecer, você pode sofrer essas coisas. Mas no domingo passado, às vezes a gente vê que injustiças acontecem. Portanto, isso não é uma promessa de que todo aquele que fizer o bem sempre vai ser bem visto, elogiado, bem tratado. Jesus fez o bem e foi condenado. Você se lembra disso? Jesus se submeteu à autoridade de Pôncio Pilatos, e Pilatos lavou as suas mãos. Você se lembra disso? Então, se submeter às autoridades significa que às vezes essas autoridades vão agir de maneira e forma que eu e você não vamos conseguir entender. Romanos 13 vai explicar isso, mas olha o versículo de número 9 desse texto, para você ficar claro que nem sempre as coisas vão acontecer, mesmo se submetendo. Olha o que Salomão diz: tudo isso eu vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. E o que você viu, Salomão? Há ocasiões em que um homem vai dominar sobre outros, terá autoridade sobre outros, e será isso acontecer de que forma? Para a própria infelicidade dos homens. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Que às vezes haverá tirano, sim.
Haverá soberanos que vão agir de forma abusiva, como esse exemplo do pai que eu disse para vocês. Mas olha, apesar disso, existe um princípio que eu e você devemos seguir. E ele está aqui no versículos de números 5 e 6. E esse princípio é que a pessoa sábia não acrescenta imprudência, insubmissão aos perigos que já existem, dos abusos que já existem. Ela não sofre por causa de uma reação descontrolada, ela age com discernimento. O sábio não pergunta apenas o que devo fazer, ele também pergunta quando eu posso fazer, quando é o momento de agir, qual é o momento certo para fazer isso que eu quero fazer e de que maneira eu devo fazer. Então, meu irmão, quando eu estava estudando sobre isso, eu me lembrei de uma vez que eu precisei escrever uma carta aconselhado por um mentor para uma autoridade. E quando eu estava conversando com o meu mentor sobre as coisas que estavam acontecendo, ele disse assim: muito bem, Jefferson, escreve uma carta para você enviar para essa autoridade. E eu disse: tá bom. Fui na frente do computador e comecei. Tá, advogado, né, irmão? Você imagina. Excelentíssimo, brincadeira. Comecei a escrever tudo que estava dentro do meu coração. Coloquei para fora, vomitei. E esse foi o conselho do meu mentor: vomita. Eu escrevi 10 páginas. Fui lá, apontei, tal, isso, aquilo e tal, e não sei o quê. Aí o meu mentor disse: e aí, Jefferson, já escreveu? Eu disse: manda para mim que eu quero ler. Aí eu mandei, falei: agora, textão, meu mentor vai adorar, vai falar: menino, discípulo bom. Aí quando ele terminou de ler, ele falou: muito bem, agora você limpou o seu coração, reduza isso a uma página. Eu me insurgi. Como assim uma página? Tem tanta coisa que eu quero dizer para ele. Tem tanta coisa que eu gostaria que ele soubesse, que me feriu, que me machucou, que doeu. Pois é, Jefferson, às vezes autoridades, para nossa infelicidade, vão agir de forma abusiva contra nós. Mas o que a Bíblia te ensina é que existe uma forma, uma maneira, um momento de agir. E não é da forma como você pensa e da forma como você quer. Uma pessoa pode estar correta no conteúdo, mas pecar na maneira como ele executa as coisas. Você pode estar certo na discussão com a sua esposa e ainda assim confundir a sua autoridade com domínio, com abuso, e não saber falar com ela, de modo a viver uma vida que exemplifica o que Paulo disse: morra por ela se necessário for, porque estar certo às vezes não nos vai ajudar, irmão, a viver de maneira correta. Na verdade, vai ser uma oportunidade para a gente exercer o pecado que está no nosso coração. Você pode defender a verdade com arrogância. Você pode denunciar uma injustiça movido por vingança. Você pode utilizar a Bíblia para humilhar alguém, utilizar sua coragem para alimentar o próprio ego. Então me diga, quantas vezes eu e você enviamos uma mensagem enquanto estávamos irados e permitimos que a ira dominasse o nosso coração na hora de falar. E alguns minutos depois a gente percebeu que as palavras, elas estavam certas, mas o espírito estava errado, a motivação estava errada. Quantas vezes a gente transformou uma conversa necessária com os nossos filhos, e aquilo se transformou em um grande problema, porque a gente não foi sábio para tratar aquela coisa da forma e no tempo certo. Quando a sua esposa, ela pede 1 minuto, ela não pode conversar naquele momento, seu coração está irado, mas a gente quer tratar o problema agora. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: conhecimento não define a sabedoria que você está e deve viver. Verdade sem amor transforma a nossa vida, o nosso argumento em arma. Coragem sem sabedoria se transforma em imprudência para viver a vida. Agora, o coração sábio, ele conhece o tempo e o modo. E isso significa que ele sabe esperar sem se tornar omisso e sabe também falar sem se tornar agressivo.
E talvez hoje você entrou aqui e está diante de uma autoridade, e essa autoridade também tem abusado de você, ela não está lidando da forma correta. Então o que eu devo fazer, Jefferson? Você deve ser sábio e agir na hora certa para falar, esperar o momento certo para agir. Você deve permanecer e não sair, você deve se submeter e cumprir a decisão, claro, se isso não ofender a Deus, e não apresentar resistência. Então, antes de agir, você deve perguntar: a ordem que eu estou recebendo, essa discussão que estamos tendo, me leva a pecar ou apenas contrariar minha preferência? Minha motivação é proteger o bem ou provar que eu tenho razão e que eu estou certo? É preservar o meu casamento ou mostrar para ele que eu estava certa com o meu argumento? Este é o momento adequado dessa conversa. Existe uma maneira melhor, mais clara, mais respeitosa, responsável para a gente fazer isso. Mesmo quando a desobediência se torna necessária, se insurgir porque estamos sendo desleais a Deus, também a gente não precisa ser arrogante, a gente não precisa agir de forma vingativa. Os apóstolos se recusaram à ordem de César, aos domínios do seu tempo, mas reconheceram a autoridade dos tribunais que estavam sobre eles e as consequências da fidelidade. Isso custou a vida deles. Então nem todo silêncio será covardia. Espere, acalme-se. Nem toda confrontação vai ser coragem, não vai ser zelo. A sabedoria conhece o tempo e o modo de agir. E por fim, ele vai dizer para mim e para você o porquê nós devemos aplicar esses conselhos e esses princípios. Porque embora o poder humano pareça absoluto, ele tem limites. Olha o que está escrito nos versículos 8 e 9. Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Percebe que no versículo 4 o rei parece poderoso e absoluto? Agora olha o contraste que Salomão faz. Sua palavra possui força e ninguém consegue simplesmente se opor ao que ele fala. Mas no versículo 8, Salomão mostra para mim e para você que essa aparência de soberania revela que esse homem, ele não tem o controle sobre a sua própria vida. Revela para mim e para você que a palavra aqui, vento, sopro, espírito, que aparece no versículo de número 8, ela é uma palavra chamada ruá. E essa palavra significa um sopro de vida, um vento, um espírito, ou seja, algo que eu não tenho domínio sobre ele, não tenho controle sobre ele. Então significa que embora homens pareçam poderosos, absolutos, os homens desse mundo não têm todo o controle sobre as coisas. Eles não dominam sobre todas as coisas. Veja o versículo 8 na parte B. Ele não só não domina, não tem poder sobre o espírito, tampouco ele tem poder sobre o dia da sua morte. O rei pode determinar muitas coisas para os seus súditos, mas ele não pode cancelar sua própria mortalidade. A morte coloca o poderoso e o fraco no mesmo lugar, meu irmão, no mesmo nível. E por fim, ele termina dizendo assim: nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Ninguém consegue sair ileso daquilo que ele mesmo pratica, da sua própria arrogância, da sua própria maldade. Ninguém pode livrá-lo dessas coisas. E o que isso significa para mim e para você? Significa dizer o seguinte: existe uma grande ironia entre os versículos 4 e o versículo 8. O rei pode fazer muitas coisas, mas ele não pode tudo,
porque ele não tem controle sobre as coisas. Ele pode controlar pessoas, mas ele não consegue reter a própria vida. Ele pode enviar alguém para uma batalha, mas ele não consegue dispensar a si mesmo da morte. O rei que parece fazer e poder tudo, o que deseja tudo, ele não tem controle sobre todas as coisas. E por que isso é importante? Porque isso deve trazer um consolo para mim e para você, que estamos debaixo do sol, diante de uma autoridade injusta. A pessoa que está acima de você possui poder de fato, mas ela não possui poder absoluto. Ela controla algumas áreas da sua vida, mas ela não controla o seu futuro, a providência de Deus sobre você. Talvez alguém tenha prejudicado você, mas o texto não pede que você negue a ferida. O texto não pede que você olhe para a dor e não sinta a dor. O versículo 9 mostra muito bem isso. Mas isso traz uma advertência para mim e para você. Para todos aqueles que estão debaixo de uma autoridade, submeta-se quando isso não exigir de você que você afronte o caráter de Deus. Porque existe um tempo e um modo, e esse tempo e modo estão no controle de Deus, porque nenhum poder é absoluto. Mas preste atenção, talvez hoje você está aqui e você tem autoridade sobre alguém. Talvez você exerça autoridade sobre alguém, e isso é uma advertência para você. Governantes, chefes, pais, professores, líderes de equipe, encarregados, pastores, líderes. A autoridade não é posse. Maridos, a autoridade é mordomia, é servir. Você não exerce autoridade sobre pessoas para satisfazer seu ego, proteger sua imagem ou impor todas as suas preferências. Recebeu uma responsabilidade para liderar, então você recebeu uma responsabilidade para servir ao bem daqueles que estão sob os seus cuidados. Talvez você esteja preocupado apenas com as autoridades acima de você, mas o texto também pergunta: como que você tem utilizado o poder que você possui com relação àqueles que estão abaixo de você? Você deve, antes de decidir reconhecer os erros daqueles que estão sobre você, reconhecer os seus próprios erros, sua posição que você utiliza para intimidar as pessoas e não para protegê-las, sua posição que você usa para esgotar as pessoas e não para servi-las com amor e cuidado. Então a questão não é apenas quanto poder você possui, mas diante de quem você prestará contas, porque é Ele que estabeleceu todas as autoridades. Maridos, como vocês utilizam a liderança que vocês receberam dentro de casa? Como que vocês, pais, estão cuidando dos seus filhos, utilizando a autoridade que Deus estabeleceu sobre vocês? Chefes, como vocês tratam aqueles que dependem do trabalho que vocês oferecem? Mas não precisa ser uma autoridade também. Como a gente trata as pessoas que não dão nada em troca para a gente? O porteiro do prédio, quando você entra, abre logo. Por que você está demorando tanto? A recepcionista, o garçom, o atendente, o funcionário terceirizado que limpa tua casa. Como é que a gente trata essas pessoas? O teólogo Tio Ben, você já deve ter ouvido dele, quando ele escreveu para o seu sobrinho Peter Parker, mais conhecido como Homem-Aranha, ele disse o seguinte: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, meu irmão, não é sobre quem você exerce autoridade, é sobre para quem você prestará contas da autoridade que Ele te deu. Toda autoridade humana é temporária, então não se ensoberbeça pelo título que você tem, pelo seu sobrenome, pelo seu dinheiro, pela sua situação avantajada nesse momento da vida. Toda autoridade é limitada e responsável diante daquele que é o verdadeiro Rei.
Então você deve estar se perguntando: Jefferson, como eu consigo me submeter? E como eu consigo viver essa autoridade que eu tenho de forma clara e honesta? Salomão nos apresenta a autoridade de um rei humano, mas todo o evangelho nos apresenta um rei maior. Um rei que, embora sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas humilhou-se, se fez homem, para que homens injustos e caídos pudessem ser servidos em amor e cuidado por Ele. Então, quando você não souber como se submeter, olhe para o exemplo dele, que mesmo sendo a maior autoridade sobre todas as autoridades, se humilhou e se submeteu. Ele se humilhou e se submeteu diante daqueles que ele concedeu autoridade, mas ainda assim se submeteu. Então, quando não souber o que fazer, olhe para o exemplo dele. E se você é um chefe, se você é um líder, se você tem alguma autoridade, olhe para ele também. E entenda que a autoridade é uma oportunidade de você morrer para servir alguém, lavar os pés daquele que vai te negar e daquele que vai te trair. É no exemplo dele que eu e você vamos conseguir isso. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, que texto difícil. A gente não consegue viver isso se depender da nossa força, do nosso braço. E é por isso que a gente precisa do Senhor, o Rei maior, que mesmo sendo Deus, se humilhou, se deu, se entregou, se submeteu à vontade do Pai e encarnou para que homens injustos fossem salvos de quem são. Nos ajuda, Senhor, a vivermos no Teu exemplo, se submetendo mesmo quando tudo parece errado, quando tudo não é conveniente, quando tudo nos confronta. Nos ajuda a não querermos ter razão, mas vivermos segundo os Teus preceitos e os Teus princípios. Ajuda-nos quando exercermos autoridade sobre alguém, para que a gente compreenda que isso não é um espaço para domínio, para poder, para posse, mas para mordomia, para cuidado, porque o Senhor é o maior exemplo de rei que governa sobre todos e todos, com amor e cuidado leal, como um pai que dá dádivas aos seus filhos. É assim que oramos, gratos, em Teu nome, Jesus. Amém.